Então, eu só quero voltar num ponto muito interessante que você falou aqui, que você via 3 seres que pareciam velhinhos ou velhinhas e que eram seres estelares, no caso ali, né? Sim. E aí depois você chegou a ter mais contato, conversou alguma coisa? Como é que é essa história? Tive umas experiências assim meio diferentes, né? Que eu fui nos estudos, Ana Sharp, a nossa saudosa Ana Sharp, um beijo para ela. Falei uns dias com ela antes dela mudar de dimensão. Que ela fala comigo, do outro lado ela vai falar. Eu amo a Ana Sharp, até me emociono porque ela também é um divisor de águas. Então, quando eu era pequena, para mim eram 3 velhinhas, magras e altas, e eu via cocô aqui na cabeça. Aí, vendo o negócio de ET, né, dos extraterrestres, aí eu vi que eram os nossos irmãos das estrelas, sim, provavelmente arcturianos, andromedanos, era dessa... Porque cada um, às vezes, desenha que tem um contato com... Você é loiro, eu sou moreno, o outro é japonês, o outro é negro. Então, a gente sabe que nem todas as raças têm aquela mesma carinha. Pode mudar um pouquinho, né? Então, assim... Só que eu não me lembro dessa fase, Guru, deles terem algum contato comigo. Eu não me lembro. Eu só lembro, sim, de quando eu acostumava com o escuro. Logo depois eu já esperava elas na beira da cama. Para mim eram 3 velhinhas. Aí depois de muito tempo, estudando já para negócio de terapia, que não sei o quê, que assim, porque para mim os ETzinhos eram pequenos, ou eram os pleiadianos, lindos, loiros, e não tinha essa característica, tá? Mas eu não sentia medo. Nada, zero medo, igual eu tô aqui contigo, tô sem medo nenhum. E aí era quando eu dormi, quando eu fechava os olhos. Por isso que eu falo que a apometria falou comigo, por causa das chaves de acesso, dos comandos, das mandalas que tem. Quando eu conheci a Karina, que eu vi que era aquilo que eu ia trabalhar, automaticamente fiz assim, ó, eu voltei na linha do tempo lá quando eu tinha 3, 4 anos de idade. Eu lembrei de quando eu fechava os olhos, porque depois que você fica adolescente, adulta, isso eu não tinha isso. Eu tive isso até os 10, 11 anos, eu tinha. Depois não sei como que apagou, sabe? Como que parei de fechar o olho para dormir e não enxergar mais aquela... É surreal. Eu fecho, eu olho agora, eu volto lá e eu sinto isso. Outras experiências já foi em sonho, em desdobramento. Uma muito séria que eu tive, que eu não soube interpretar. Vamos falar, não soube porque é assim... Eu sou sensitiva? Sou. Eu sinto o campo, sinto as pessoas, principalmente quando eu estou com o meu baralho aberto, quando eu vou atender o paciente. E às vezes espontâneo vem e fala, porque eu saio meio blindada para não parecer igual artista. Você sabe de tudo. Eu não gosto disso. Sabe aquela coisa assim, você sabe, vai falar da minha vida. Eu acho que tudo tem um momento e a hora, a não ser que seja uma coisa muito assim, olha, eu estou sentindo tal coisa. Mas eu procuro evitar. Essa sou eu. Pode ser que amanhã eu mude? Pode, porque meu nome é Giovana, não é Gabriela. Depois eu te conto a história do Gabriela. Com todo respeito às Gabriela, mas eu só tenho uma Gabriela que nasceu assim, que viveu assim, que vai morrer assim, né? Da novela, A Cravo e Canela. Eu não sou, entendeu? E nem muitas Gabrielas são. Então, assim, a gente pode mudar, sim, de opinião. O que acontece? Eu tive um desdobramento. Tive alguns, mas esse daí foi sobre a pandemia. Eu tive em 2018, meados de abril. Eu dormi e eu saí para a casa que eu moro hoje. Nessa época eu não morava nessa casa. E eu saí e eu fui para ver o céu, porque eu sou apaixonada pela lua. Falo que eu sou filha da lua. Eu adoro a lua. Aí eu saí, eu estava dormindo, lá no sonho. Eu saí, olhei assim, e de repente entrou um platô embaixo de mim e eu comecei a subir. Nisso tinha uma outra mulher do outro lado, como se fosse uma vizinha. E ela falou assim, o que está acontecendo? Eu tenho medo de altura, tá? O que eu fiz? Eu entrei em posição fetal e falei assim, a hora que chegar, eu abro o olho. Falei desse jeito. E falei assim, calma, que eles estão levando a gente. Cheguei, era uma nave, gente, era uma coisa assim, que eu olho até hoje para o céu, nesse lugar que eu vou, e falo assim, vocês vão aparecer desse jeito para mim? Porque foi muito lindo. Foi uma coisa assim, entre as nuvens, sabe? Parecia uma aurora boreal, linda assim, que você abre, mas era de luzes assim, eu estava lá em cima já, só que eu estava assim, só fiz assim para olhar em posição fetal, e olhando, e de repente abre,
Mas eu não vi a peça abrir. É como se as nuvens fossem abrindo e aquelas luzes, só que aí eu já estava lá dentro. Esse transitar, sair da plataforma que eu estava subindo, sendo elevada, que a impressão que eu tinha que eu estava na plataforma. E aí cheguei lá, um corredor só mulheres, lindas. Lindas, 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 com tipo um tablet na mão, e nós que estávamos nesse dia eram mulheres. Não vi um homem, não vi um irmão da estrela homem, eu só vi mulher. E foi assim, nós tínhamos que passar a escolher as máscaras. A gente foi para uma outra dimensão, para um outro local, onde eu vi o que ia acontecer em relação ao lockdown. Nós estávamos fechados dentro de casa, eu olhava alguns carros só passando na rua. Eu acho que ia ser muito pior, porque se fosse exatamente como foi o meu sonho, acho que foi muito trabalhado isso, eu acho que essas lives que foram feitas, isso tirou aquilo que ia acontecer. Porque era assim, invasão de casas, não era uma guerra, mas era como se as coisas estavam tudo normais, não estava destruído, não estava nada, mas estava existindo o abuso do tipo assim, já que a gente estava em casa, você poderia entrar e fazer o que quisesse na casa dos outros, entendeu? Porque quantas pessoas têm, que nem eu tenho um apartamento, eu tenho uma casa aqui, um apartamento na praia, eu não podia ficar indo para a praia, etc, tarará, entendeu? Ou não ia perder tempo indo, quantas pessoas não poderiam invadir se caso fosse uma casa na praia? Então eu vi isso muito de invasão, não sei se se tiver alguém que teve casa invadida no tempo da pandemia, de repente pode ter visto esse lapso. Aí, Guru, a gente foi para escolher máscara e óculos para proteção. Só que eles não falaram pra gente o que era. E eram muitas mulheres, tá? Aí a gente foi para um lugar assim, que a gente saía com a máscara. E lá, uma máscara que eu vi, e tipo assim, milhões de modelos de máscara que você imaginar. De brilhante a colorida, só de médico. E mais uma que me chamou a atenção, não foi a que eu escolhi, foi aquela que tem da época da peste, que tinha aquele bicão assim. Sei. Essa daí, se eu tivesse sido mais esperta, eu tinha associado com pandemia vindo. Eu não associei, que foi um ano depois, estourou o Covid-19, né? E eu não entendi de verdade, é porque eu acho que eu não gosto, acho que eu ainda me bloqueei esse negócio de previsão, eu não gosto de previsão. Eu não gosto de previsão, eu particularmente não gosto de previsão. Eu falo que meu baralho não é nem previsão, ele não dá previsão, ele dá uma orientação. Porque chega lá o consulente fica achando com aquela expectativa, vou ganhar, vou fazer, vou acontecer. Eu falo, não, vamos tratar o hoje, o agora, o presente, porque senão a pessoa vive muito no futuro. E eu acho que a gente tem que viver o presente. Lógico, resguardando o futuro, prevendo um bom futuro, mas aqui e agora. A gente não sabe se eu vou sair daqui, se eu vou bater com as 10, cara. A gente não sabe. Então, a gente tem que levar essa consciência para quem está buscando um despertar, para quem está buscando uma... Por isso que eu falo, o meu baralho é orientação. E, assim, eu acho que por isso que eu não soube, nesse dia, interpretar. Mas eu fiquei tão... Porque houveram outras informações. Aí veio uma moça falar comigo, uma de cabelo Chanel. Ela era da minha altura, magra, linda, loura, dos olhos azuis, assim, mas azuis gritantes. E eu sou apaixonada por olho, né? Eu sou tão apaixonada por olho que eu tenho o olho castanho, o pai dos meninos tinha olho castanho, 3 deles nasceram com olho claro. Acho que tanto que eu amo o olho claro, né? Aí, assim, então os olhos dela me chamaram muita atenção. E eu fui questionar ela. Eu falei assim para ela, assim, que tinha outras atendendo, eram milhares de mulheres lá, tá? Centenas de mulheres nesta nave. Linda nave, alta tecnologia. Você entrava por uma porta por onde saiu com as máscaras e tal. Mas aí voltei para esse ambiente e falei com ela assim, não tinha nome, tá? Não me deu o nome. Eu falei para ela, como que vocês nos abandonam? Por que vocês abandonaram a gente? E ela chegou... Só que ela não falava com a boca. Eu sabia tudo o que ela falava. Eu sabia e ela sabia. Eu falava com a boca, ela falava comigo, no meu coração, na minha alma, na minha mente. E ela falou assim, nunca abandonamos vocês. Mas existe um ciclo. O ciclo de 100. Isso é na hora. Falei, não, vocês abandonaram a gente. Vocês abandonaram, porque a gente está sozinho. A gente não consegue nem ver vocês aqui em cima. Ela falou assim, nós sempre estamos presentes. Aí ela me levou para um lugar assim, era ali onde eu estava conversando com ela. Guru, isso foi em 2018. Sabe aquelas TVs de vidro?
de alta tecnologia, que tudo brilha, que tudo vai hoje na ficção científica, eles têm lá todos os comandos, não sei o quê. Era enorme, era enorme, era uma coisa enorme, era enorme. Era maior, dava 3, 4 desse sua sala que eu tava. Linda, branca. Entendeu? Com a luz, que não tinha luz, mas era claro. Aí tava aquela TV zona lá, assim, de comando. Ela foi mostrar onde eles ficam, onde são as... me pareceu, não conheço, mas me pareceu o Grand Canyon. Muitas das bases deles. Ficam em rochas. E eles falaram assim, a gente sempre está aqui, mas vocês precisavam desse tempo de ter essa certeza, porque quem tem certeza, como eu tenho certeza que eles existem, eu tenho certeza absoluta, entendeu? Eu não tenho dúvida, como tem gente que tem dúvida, né? Então, a gente precisava descobrir essa certeza dentro da gente, espontaneamente. Foi isso que eu entendi da mensagem. E ali ela falou que a gente não está sozinho. E eles estão nos orientando e nos... Não é vigiando, não. Eles estão sempre nos amparando. Mas depende da gente. Não vamos esperar aqui que eles venham, me façam e aconteça. Foi a mensagem que eu entendi no meu coração, tá? Então, assim, pode ver que daqui a pouco a nave está aí. Eu vou amar ver a nave que está ali. Eu espero não ter pânico, né? Porque a gente quer, mas vem uma nave do tamanho de São Paulo em cima do Brasil, a gente vai ter um treco de alegria, felicidade, de medo, sei lá, né? Vai que são os ruins. Eu imagino que tem, ela falou que tem aqueles que não são autorizados, assim, não é que não é autorizado, eu não lembro a palavra que ela me usou, mas eu entendi como se não fossem autorizados, mas que eles eram, sim. Tipo assim, o das trevas e o da luz, tá? Então, eu estava na nave dos bonzinhos. Então, eu senti uma energia. Acordei no dia seguinte, não lembro como que eu voltei. Não lembro. De repente, eu estava já acordado, sei que eu levantei da cama igual um robô. O Arthur já tinha saído e eu passei a mão no telefone de um grupo de estudo. E aí foi 15 minutos de áudio. Contando um sonho para um amigo meu. Ele falou, Gi, isso é fantástico, isso é contato, isso é aquilo. Porque a gente precisa trocar experiência. Estou louca. Porque quantas vezes acontecem as coisas, a gente acha que está louca. Gente, é normal. Se vocês acham que estão loucos, vocês não estão loucos. Vocês estão recebendo mensagem sim, estão sendo contatados sim, não precisa ficar com medo, não. Não é, Guru? Exatamente. Maravilhoso. Um belíssimo relato. Vou aproveitar aqui